a nossa maioridade, né? Melhor idade. Glória, estou aprendendo. Foi um culto muito marcante, um culto muito gostoso. E a presença de Deus foi tão real que nós saímos todos renovados. E eu tenho certeza que também à tarde os nossos jovens não foi diferente. E também tenho certeza que agora à noite não será diferente. Afinal, o culto é para o nosso Deus. Epístola do apóstolo Paulo, à igreja, ao irmão Filemão. Epístola de Paulo a Filemão. O verso é o 18 e também o verso 19. Epístola de Paulo a Filemão. O verso é o 18 e também o verso 19. Epístola de Paulo ao irmão Filemão, verso 18. Todos encontraram? Então, eu irei ler, os irmãos acompanhem a leitura, por favor. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão, o escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Amém? Pode ficar à vontade, aqueles que estão de pé, por favor. Irmãos, eu sirvo a Deus desde os meus 18 anos. 17 para 18 foi quando o Senhor me chamou. Eu já prego há pelo menos 7 a 8 anos. Eu tenho 32 anos. Eu confesso para os irmãos que eu nunca ouvi ninguém pregando sobre essa carta. E eu também não tinha pregado sobre essa carta. Talvez pela falta de clareza do texto, talvez por algumas não conclusões, nós podemos deixar passar batido. Mas em um devocional, em uma meditação pela manhã, Deus falou tão poderosamente comigo nessa carta e despertou algumas curiosidades. E eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que Deus clareou no meu coração. E assim como foi edificante para mim, eu tenho certeza que será edificante para os irmãos. Filemão era um cristão, provavelmente membro da igreja de Colossos, homem de muitas posses, e no que tudo indica, esse homem tinha alguns escravos. Um homem de muitas posses que também tinha muitos escravos. E quando eu digo escravos, eu quero que você entenda dentro do contexto da nossa cultura o peso de falar que alguém é escravo. Esse Filemão
era membro de uma igreja. Esse Filemão era crente em Cristo. E Paulo vai escrever uma carta pastoral, pessoal, de cunho não evangelístico, mas doutrinário, de um comportamento cristão, daquilo que é correto a ser feito. Esta é o propósito da carta que Paulo vai direcionar ao irmão Filemão. Paulo, quando escreve a carta a Filemão, isso no ano 59 a 61 aproximadamente, Paulo escreve essa carta quando mesmo estava preso na cadeia de Roma, prisioneiro na cadeia de Roma. E esta carta, juntamente com mais 3 cartas, a saber, Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemão. Essas quatro cartas é conhecida como carta da prisão, porque Paulo escreveu essas cartas quando mesmo estava em prisão. Paulo, quando inicia essa carta, ele já auto se identifica. Então é fácil descobrirmos que esta carta é de autoria paulina. Paulo, ao escrever essa carta, ele vai cumprimentar e estender os cumprimentos à família do destinatário e também à igreja que estava na casa do irmão Filemão. Então Paulo, quando inicia a sua carta, ele vai saudar Filemão, a sua esposa e o filho de Filemão. O texto mostra-nos isso no capítulo 1, no verso 1 e também no verso de número 2, quando Paulo estende os cumprimentos a Áfia e a Arquipo, que são famílias ou família de Filemão. Paulo também vai estender os cumprimentos a Deus por toda a obra que Filemão tem exercido em prol do reino de Deus, pois o mesmo Filemão abriu as portas da sua casa, e dentro da sua casa acontecia reuniões de instrução, de orientação, de aquecimento de fé, de propagação do reino de Cristo. E ali a casa de Filemão contribuía para o avanço da pregação do ministério de Cristo. E Paulo vai se alegrar. Paulo vai dizer a Filemão que ele ora a Deus, que ele está regozijante em Deus, pelo que ele tem ouvido falar da fé, do amor que Filemão tem para com a obra de Deus. O testemunho de Filemão chegou aos ouvidos de Paulo, e Paulo se alegrou por tudo que Filemão tem contribuído para o reino de Deus. Paulo também acha importante dizer e a alegria em quando Filemão não só abriu as portas, mas Filemão mantinha missionários, mantinha homens e mulheres que pregavam o evangelho. E Paulo vai dizer que muito ele se alegra pelos atos da vida de Filemão. Em outras palavras, Filemão era um exemplo vivo. Filemão é um modelo cristão a ser seguido, pelo menos dentro desta carta. Paulo então vai revelar qual é o propósito da escrita da sua carta. E sabe o que é lindo de Paulo? Que Paulo é prisioneiro. Paulo
está em trajeto, porque ele foi sentenciado a ser julgado pelo imperador, e agora vão tirar ele da cidade para levar até o imperador. Me fugiu agora o nome da cidade, mas Paulo vai ser locomovido para Roma. Nisso, Paulo vai pegar embarcação. O transporte era por embarcação. E numa dessas viagens, veio uma grande tempestade. O navio começou a balançar. Os homens, se não me falha a memória, ficaram quase 15 dias sem se alimentar. Os homens estavam perplexos, tensos, aterrorizados. E os homens, desesperados, com medo da morte, Paulo, na autoridade do nome de Cristo, ele vai se posicionar em pé e vai tomar a palavra dizendo: fique tranquilo, acalma o coração de vocês, porque dentro dessa embarcação ninguém irá morrer, porque o nosso Deus irá guardar esta embarcação. Aleluia. Fique tranquilo. Estão levando Paulo para ser julgado em Roma, e Paulo está trazendo uma palavra de vida e fé para aqueles que estão livres. Paulo, quando prisioneiro, e ele escreve as suas cartas, ele diz em uma das suas cartas: as minhas prisões contribuíram para o avanço do reino de Deus. Eu estou dizendo que Paulo estava algemado, encarcerado, tinha sido açoitado, tinha sido apedrejado, e mesmo com tanto advento, ele tinha força de trazer uma palavra de incentivo, e dizendo que tudo o que aconteceu contribuiu para o avanço do reino de Deus. Que as nossas lutas, que as nossas dores, que os nossos sofrimentos, que as nossas dificuldades seja para a glória do nome do nosso Deus, e que nada nos impeça de glorificar esse Deus e propagar a sua grandeza. Podem amarrar os meus pés, podem amarrar as minhas mãos, podem me colocar em um cárcere. Eu posso ser acometido de uma enfermidade, eu posso ter alguns problemas financeiros, eu posso ter alguns problemas particulares, mas isso não pode me impedir de olhar para alguém e dizer para ele ou para ela: Jesus tem vida, Jesus tem poder para mudar a sua história, Jesus tem poder para abrir portas, Jesus tem poder para curar, Jesus tem poder para transformar, Jesus tem poder para resgatar. Ele ainda é o mesmo, ele não mudou, e hoje ele está sentado no alto e sublime trono, e esta igreja está cheia da sua glória, dizendo a ele santo, dizendo a ele louvores de gratidão por todos os benefícios que ele tem nos feito. Eu vou dizer para vocês que até quando está dando errado, devemos glorificar a Deus, pois nada, absolutamente nada, foge do controle do nosso Deus. As coisas possam estar ruins em nossa atmosfera, mas está no controle da mão do nosso Deus. E hoje eu vejo pelos olhos da fé a mão desse maestro regendo com excelência e dizendo: fica tranquilo, tem naufrágio, mas tem salvação. Fica tranquilo, tem tempestade, mas a minha mão estará agindo. Paulo foi parar em Malta, uma cidade. Os bárbaros daquela cidade chegaram ao entendimento que aquele homem só podia ser amaldiçoado. E por que ele poderia ser amaldiçoado? Porque ele foi acender uma fogueira para esquentar o seu corpo e também secar a sua vestimenta, aquecer-se. E quando ele está juntando um graveto, a madeira, a lenha, quando ele taca fogo na lenha, o calor que pegou na lenha e o fogo que fez sobre tal,
saiu uma serpente de dentro das lenhas, pulou no braço e picou o braço de Paulo. Paulo, em uma reação de defesa, ele coloca aquela serpente na fogueira. O calor da fogueira faz a serpente soltar. Mas os bárbaros que assistiram aquilo vão dizer: esse homem é amaldiçoado. Ele acabou de fugir de um naufrágio, quase morreu, chegou aqui pendurado, todo molhado, todo mundo cansado de nadar. Agora quando ele vai tacar fogo na fogueira, uma serpente vem e pica a mão dele. Esse homem é amaldiçoado. Daqui a pouco o veneno faz mal para ele. Aí passa uma hora e o veneno não faz mal para Paulo. 2 horas, arrumaram uma casa para Paulo. Paulo levantou um altar e uma bandeira da fé em Cristo. E ali dentro Paulo pregava, Paulo curava em nome de Jesus, Paulo libertava em nome de Jesus. E alguém disse: daqui a pouquinho ele morre. E passa um dia, passa um mês, e Paulo está vivo e pregando o evangelho de Cristo. E alguém diz: ele só pode ser um Deus. E Paulo diz: eu não sou Deus, eu sou um mero mortal, mas eu sirvo a um que tem o domínio na terra, que tem o domínio no céu, que pode mudar a vida. E ele está aqui hoje para mudar a vida nessa casa. Percebe-se, Paulo está pregando, incentivando quem está preso. Não deixe esse problema tirar o Cristo dos seus lábios, não. Aonde você for: pastor, mas como eu vou pregar para alguém se eu me sinto incapaz disso? Se eu não tenho um bom, vasto conhecimento, se eu não domino bem a fala, eu tenho vergonha. É na sua simplicidade, é do seu jeitinho. Você só precisa abrir a boca e dizer: Ele faz, Ele opera, Ele leva para o céu. E se você teve a oportunidade de ouvir essa palavra hoje, Ele está dizendo: não deixa a adversidade arrancar a palavra de vida que você tem nos seus lábios. Você tem palavra de vida. Você tem palavra de vida, aleluia. É em uma dessas prisões que Paulo ganha um filho na fé chamado Onésimo. Vamos lá, vamos dizer Onésimo quando eu contar até 3, só para você gravar esse nome. Vamos, 1, 2, 3. Onésimo. A raiz do nome Onésimo é útil. Era normal, nos tempos em que estamos falando, um escravo ter nome de Onésimo. Eu quero que você entenda isso aqui. Era normal um escravo se chamar Onésimo. E Paulo, em uma das suas prisões, ele prega, e um rapaz chamado Onésimo é convertido por Deus ao cristianismo. Os olhos de Onésimo abriu e ele passa a servir a Deus através do ministério de Paulo. Chegou o dia da liberdade de Onésimo. Cantou a liberdade de Onésimo, como nós dizemos aí. E Paulo já tem uma afinidade com Onésimo. E Paulo diz: Onésimo, tu vem da onde? E Onésimo diz: rapaz, se eu te contar minha história, mas eu vou contar. Eu era escravo, aliás, eu sou escravo. É escravo? E o que tu está fazendo aqui? Ele disse: olha, eu era escravo lá em Colosso, mas eu roubei o meu senhor, e eu tive uma vida bagunçada e eu vim parar aqui. Aí Paulo diz: quem era o seu senhor? E Onésimo diz: o meu senhor se chamava Filemão. Filemão, da igreja de Colosso? Eu conheço ele. Você, Paulo, conhece Filemão? Conheço, eu e Filemão somos amigos. Aliás, Filemão contribui para o meu ministério. E foi dele que você fugiu? Foi dele que eu fugi. Aí Paulo diz: agora eu preciso de você, Onésimo. Eu tenho uma missão para lhe dar. E qual é a missão? Eu quero que você leve 2 cartas. Uma carta você vai levar para a igreja de Colosso. E a outra carta você irá levar para o irmão Filemão. Filemão?
Filemão. Mas Paulo, eu disse que eu fugi de lá porque eu roubei Filemão. Eu sei, eu entendi isso. Agora você vai voltar para lá e você vai levar essas 2 cartas, porque eu, Paulo, preciso da sua ajuda para tal. Paulo poderia mandar Tito, Lucas, Timóteo, tantos outros cooperadores da obra de Paulo, do ministério de Paulo, mas Paulo resolveu escolher Onésimo. Onésimo vai levar a carta. E o teor da carta é tão surpreendente que olha como Paulo descreve o início da carta no verso de número 11. Primeiro verso de número 10. Paulo diz: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Paulo tinha Onésimo como filho. Paulo confiava em Onésimo. E Paulo vai dizer: eu estou escrevendo essa carta porque eu estou pedindo pelo meu filho Onésimo, mandando para Filemão, o qual, olha bem o 11, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti, a mim, ele é muito útil. E pela utilidade que ele tem, eu estou tornando ele a ti. Estou te enviando novamente. Olha bem aqui para mim todo mundo. Olha aqui você também que está desse lado. Olha aqui você que passa pano na igreja. Olha aqui você que ajuda de alguma forma e você acha que isso é pequeno. Olha aqui você que contribui de alguma forma para o reino de Deus e acha que é pequeno. Olha aqui para mim. Você que acha que os seus feitos são inferior dos demais, que a sua obra é obra menor que a dos demais. Olhe bem aqui para mim. Aqui não tem ninguém maior do que ninguém. Aqui o que tem é distribuições de função. E Deus chamou a cada um para um propósito. Até quem passa pano só passa pano porque Deus determinou que assim o fizesse. Então para com esse negócio de que eu não posso, que eu não sirvo, que eu sou pequeno, porque você é útil para a obra de Deus. Você tem utilidade para o reino. Você tem utilidade para Deus. Tu está achando que Deus te chamou porque você acha que foi coincidência? Você está aqui dentro hoje ouvindo essa mensagem? Foi não. É porque Deus quer que eu seja a boca dele nesse altar, dentro dessa casa, nos lares, para alguém lhe dizer: você é muito útil para mim. Quando você estava sem entender quem era Deus, quem era Cristo, talvez você não tinha utilidade nenhuma, mas depois que Deus gerou em você e criou essa oportunidade, Ele só criou essa oportunidade porque você tem utilidade na obra dEle. E Ele está dizendo: está na hora de parar de pensar que você é pequeno demais e entender que quem te chamou é grande, quem te chamou é poderoso, quem te chamou confia a obra dEle em você. Você pode. O único que impede de desenvolver algo na minha vida sou eu. Eu sou o maior responsável por tudo aquilo que acontece na minha vida. Onésimo não tinha utilidade nenhuma. Aí Paulo descreve, eu estou só resumindo. Aí Paulo escreve dizendo assim: eu queria conservar ele aqui comigo, porque ele é tão bom, que eu não queria enviar ele. Eu queria conservar ele aqui comigo, porque eu sei que ele vai dar muito fruto. Mas eu não quero fazer nada sem o teu consentimento. Eu sei o que ele fez para você. Eu sei que ele é teu por direito, por lei. Paulo nem quer entrar no todo o regimento da lei. Embora Paulo domina com muita maestria, Paulo não quer chegar a isso. Paulo diz: eu queria conservar ele aqui comigo, mas eu não quero deixar ele aqui sem o teu consentimento.
Então é por isso que eu estou enviando ele de volta. Mas eu estou te enviando ele de volta e eu quero que você esteja ciente. Ele é como meu filho. Eu amo ele, como se ele tivesse saído de dentro de mim. Então recebe ele aí, por favor. Onésimo vai precisar retornar. Onésimo vai precisar voltar. Porque tem problemas que não dá para a gente caminhar para frente se não resolver o problema. Tem problemas que nós pulamos ele, fugimos dele, mas lá na frente ele vai nos impedir de progredir, porque esse problema não foi resolvido no passado. Se eu não consigo avançar porque o meu passado me incomoda, eu preciso voltar para resolver o meu passado, para depois eu prosseguir avante. Tem gente que não consegue caminhar porque o problema que ele enfrentou não deixa ele caminhar. E se eu não tenho liberdade para caminhar porque o problema me prende no passado, eu preciso voltar no passado para resolver o problema. Eu creio, não está na Bíblia. Isso aqui é um contexto que eu entendo e quero aplicar aqui hoje. Onésimo não conseguia seguir avante, porque a igreja de Colosso contribuía para o avanço do reino. E toda vez que tocava lá em Colosso, ele lembrava do que ele fez lá. Ele disse: eu preciso voltar para pedir desculpa. Eu preciso voltar para pedir perdão. Eu preciso voltar para me consertar lá. Lembra na igreja do Apocalipse? Quando João escreve a igreja, direciona o anjo, ele diz assim: lembra, vocês caíram, então lembra. Volta, levanta, arrepende-se, pratique novamente as obras antigas. Vocês precisam caminhar. Tem gente que está assim: como que eu vou caminhar? Tu precisa voltar lá para resolver. Tu precisa voltar para o ponto de partida para resolver o probleminha que tu deixou lá atrás. Lá vai Onésimo. Onésimo, quando voltar, ele vai ter que enfrentar o passado dele. Quando ele saiu como ladrão. Agora ele vai voltar, mas ele vai voltar como cristão. E ao voltar como cristão, ninguém sabe que ele é cristão ali, porque a carta está na mão. Não tinha rede social, não tinha correio, Sedex mandou, chegou. Não, era pessoas que recebiam a carta, passava meses para a carta chegar. E hoje pela manhã eu falei um pouco sobre esse contexto de ajuntar a palavra, de trazer ela para a nossa biblioteca que nós temos na mão, chamado de Bíblia, né? E Paulo mandou Onésimo, e Onésimo precisa ir para resolver essa questão. Eu vou voltar lá, mas ninguém sabe que eu fui transformado, mas eu irei voltar lá. E é tão lindo isso. Eu não sei se você se lembra, ou se foi similar ao que aconteceu comigo. Quando Jesus me chamou, me trouxe para a graça, eu andava na rua, algumas pessoas não acreditavam ainda. Algumas pessoas olhavam e diziam assim: vamos para lá. Eu disse: não, eu não vou mais não. Por quê? Eu tinha vergonha de falar que eu era crente. Não vergonha de Cristo, mas vergonha de eles pensar que eu quero me sobressair, achar que eu era melhor que eles. Então eu dizia: não, eu não vou não, rapaz. Mas quando eles insistiam muito, eu dizia que agora eu sou crente. Eles diziam: para com isso, rapaz, tu é crente. Eu disse: agora eu sou crente. Mas sabe um crente que eu dormi uma coisa e quando eu acordei, o meu coração estava completamente com desejo de conhecer a Cristo, com vontade de conhecer a Cristo. Eu queria saber o que era isso que acontecia, o que era esse mover de Deus. E o meu coração sumiu o desejo do mundo. E alguém dizia nada. Aí passou algum tempo, aí arrumaram um terno para mim. O terno era um pouquinho grande, mas a gente apertava com o cinto, dava uma dobradinha. Me deram um sapatinho, né? Na época ele era mais ou menos. Hoje ninguém usa. Me deram. Aí
Mãe arrumou um blazer lá, não sei se foi no bazar, mas era tão grande, irmão, parecia um sobretudo. Arrumaram uma gravata de tecido fininho, azul para mim, mas bem fininho mesmo. Na verdade, você puxava com zíper, e o zíper descia e você puxava de novo, porque o zíper não segurava aqui em cima. Eu era bem magrinho. Se você ver a foto, você vai rir de mim. Era muito magrinho. Mas eu tinha desejo de trabalhar para Deus. Eu queria conhecer esse Deus que pregavam, esse Deus da Bíblia. Eu cheguei a ler no início da minha conversão, Atos dos Apóstolos, todinho em pé, só com desejo de aprender o que era Deus, o que era Cristo, o que era a obra. A minha mente foi aberta para isso, o desejo apareceu. Mas muitos duvidavam. Quantos que estão aqui sentados, que alguém olhou e disse: é crente não, será que é crente de verdade? Será que Deus transformou? Mas a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu aprendi isso. Onésimo vai voltar, mas alguém vai duvidar. Aliás, deixam duvidar, é o tempo que promove as suas ações. É o tempo que fala quem é e quem não é. É o tempo que é revelado quem é e quem não é. Onésimo não ia precisar provar nada para ninguém. Onésimo só tinha que voltar, porque ser cristão é ter responsabilidade. Ser cristão é ter responsabilidade. Quer ver? Não dá para mim bater o cartão na empresa 7h10. Porque se eu bater 7h10, vão mandar eu voltar. Porque eu estou atrasado, estourei a tolerância. Não dá para mim chegar na minha audiência, se é 3 horas, eu chegar 3h10. O juiz tem muita ação para resolver, e ele não vai ficar me esperando. Ser cristão é ter responsabilidade. Fazer com ele aquilo que nos foi confiado. Fazer o melhor que nós possamos dar. Mas o melhor não alcançou a expectativa. Mas se foi o seu melhor, Deus sabe o melhor que você deu. E isso para Deus é o que importa. Onésimo, você precisa voltar, porque tem algumas pendências. As pessoas vão duvidar da sua transformação, mas daqui a algum tempo vão dizer: verdadeiramente, esse homem que passa todo dia aqui na porta, verdadeiramente esse homem é um santo homem de Deus. É o tempo. É o tempo. Ser Onésimo é um pouco difícil. Mas agora vamos ser Filemão? Ah, irmão, ser Filemão é complicado. Olha aqui para mim. Ô Filemão, olha aqui. E o que é ser Filemão, pastor? É ser complicado. A sua campainha da casa vai tocar. Vão bater na sua porta. Quando você abrir a porta, quem vai estar lá? Onésimo. Onésimo te roubou. Onésimo te prejudicou. Onésimo te fez mal. Onésimo tirou da sua casa e usufruiu para ele, sem o seu consentimento. Filemão, quando abre a porta, ele diz: Onésimo, e morde a boca assim, ó. E Onésimo diz: eu tenho uma carta para ti, Filemão. Quem foi que mandou a carta? Apóstolo Paulo. Paulo? Ah, Paulo. Deixa eu ver essa carta daqui, puxa da mão. Não está no texto, é um pensamento meu. Puxa da mão, está aqui, Onésimo, deixa eu ler isso aqui. Aí Onésimo, Filemão abre a carta. Aí Paulo escreve: peço-te pelo meu filho Onésimo,
que gerei nas minhas prisões. Aí ele lembra do que Onésimo fez e do que ele está lendo. Ele diz, tu é o que de Paulo? Sou filho na fé dele. Filho na fé? Filho na fé. Ele é meu mentor. A minha mentoria eu tenho com ele. É ele que me instrui. Mas ele sabe do que você fez para mim? Sem tirar uma vírgula. Onésimo. Onésimo, Onésimo. Onésimo me prejudicou. E agora, eu estou abrindo as portas para Onésimo. Mas na verdade, sabe o que eu queria fazer com Onésimo? Sabe como eu queria pegar Onésimo e o castigo que eu queria dar para Onésimo? Aí Paulo diz assim, ó, você vai receber Onésimo. Ele é teu escravo, então recebe ele. Mas não recebe ele só como um servo, não. Recebe ele como meu filho. Tu é crente. Eu sei que tu vai fazer mais do que eu estou te pedindo. Tu é crente. E crente não tem essa birra, não. Eu sei que tu vai fazer melhor do que eu estou te pedindo. Eu só estou escrevendo aqui. Mas eu sei como tu é crente, tu vai fazer melhor. E aqui está eu confrontar com o desejo que eu quero praticar. Só que essa carta é linda, irmão. Essa carta é um modelo cristão. Aí lá vai. Enquanto Filemão está lendo, Filemão, o pastor Heber está pensando assim, mas eu pego Onésimo. Eu pego Onésimo, 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 Onésimo. Aí Paulo diz assim, eu não queria tomar ele sem consentimento seu. Ele é muito útil, eu estou te enviando. Aí Paulo vai escrever o que nós lemos aqui, 18 e 19. Paulo vai escrever, era normal Paulo ditar e alguém escrever. Era normal isso. É normal nas cartas. Mas a carta de Filemão subentende que Paulo escreveu com o seu próprio punho. Ele não pediu para nenhum dos seus cooperadores escrever. Ele próprio escreveu e ele diz isso, E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe na minha conta. Irmão, o que isso lembra para nós? O que isso lembra para nós? Põe na minha conta. Eu mesmo vou te pagar. Aí Paulo, vamos continuar. Eu, Paulo, da minha própria mão escrevi. Eu pagarei, vírgula, vamos parar aqui. Paulo diz assim, se ele te fez algum dano, Paulo, estou escrevendo, eu mesmo vou pagar. Eu não vou pedir para ninguém pagar por mim. Eu vou pagar o dano que ele te fez. O que isso lembra a igreja? O diabo, 24 horas por dia, ele aparece com uma placa de acusação e dizendo, você errou, você pecou, você falhou. E Cristo está dizendo, eu perdoei, eu perdoei, eu perdoei, eu derramei meu sangue, fui eu que comprei a dívida. Levante uma das suas mãos no terceiro andar, por favor. Porque eu quero dizer para alguém que está dentro dessa casa, enquanto o diabo quer te acusar pelo seu ato pecaminoso, Deus está dizendo, tem sangue para perdoar pecado, porque o meu sangue que é derramado por vós, é para purificar pecado, é para perdoar pecador. Hoje tem sangue de Cristo nesta casa. Aleluias. Aleluias. Sabe como que é? Ou como que eu vou desenhar o tão grandioso plano da salvação em um argumento humano? Estávamos em um trem, Maria Fumaça. E esse trem é um destino de perdição. Mas o nosso Cristo, com o Pai e com o Espírito, na obra redentora e incompreendida por nós mortais, Ele disse, eu irei descer lá. Eu irei caminhar com eles 33 anos e meio. E 3 anos e meio com mais intensidade.
e aqueles que estão indo no trem para a perdição, eu irei resgatá-lo das mãos do opressor e do vil tentador, e eu darei a eles a oportunidade de caminharem comigo e ter um encontro verdadeiro comigo nos ares. Eu quero lhe dizer que tudo isso daqui a algum tempo irá acabar, e nós seremos arrebatados e estaremos com Ele. Quem acredita nesta verdade, abre a boca para adorar a Ele, porque tem salvação de Deus para essa casa. Oricala Xandaramandaragawa, Urimahasuri Calamanduria. Eu sinto a presença dele aqui hoje. Eu sinto a presença desse mestre. Eu escuto cadeia sendo quebrada e Deus dizendo: eu estou salvando, eu ainda continuo salvando. E sabe o que é lindo? Ele não salva quem eu quero, Ele salva quem Ele quer. Não é eu que trago quem eu gosto para perto dele. Ele traz até quem eu não gosto para perto dele, porque Ele é Deus. A salvação não é exclusivamente para mim. Ele morreu para salvar, e essa obra redentora dele não pertence a nós humanos. Onésimo chegou e Filemão. Aí aqui é o ponto magno, é o ponto crucial, é o ponto do final, é o que vai fazer Filemão refletir, é o que vai fazer Filemão olhar para si e dizer: é verdade, tudo que está nessa carta é verdade. Sabe por que essa carta foi canonizada, foi posta como sagrado, como boca de Deus? Porque a patrística, os pais da fé, os discípulos dos apóstolos, eles entenderam que essa carta de Filemão, quando era lida na igreja, quando era lida nos templos, e alguém lia ela em um ato de mensagem similar ao que eu estou fazendo aqui, pessoas eram transformadas, pessoas eram alcançadas e tiradas da mão do inimigo e conscientizadas do que é o certo a fazer. E eu não estou pregando um livro aqui, eu não estou pregando um livro de alguém que foi recordes em vender, é best-sellers, né? Não é. Eu não estou pregando um livro que bateu recordes de venda. Eu não estou pregando um livro de um grande, famoso escritor. Eu estou lendo um livro, e por esses dias eu vi numa aula muito interessante, o professor dizia assim, que ele é o arquiteto, Deus. O arquiteto põe a mão na massa? Não. Só desenha a planta e entrega para os homens trabalhar. Cristo é assim. Ele só faz a planta do que Ele quer que faça. Ele só cria a estrutura, e Ele dá a ferramenta para nós exercermos e trabalharmos, fazermos. É por isso que eu falo, você tem utilidade. Ele deixou a obra dele, e você tem utilidade. Os homens escreveram, homens inspirados por Deus, e você continua pregando, e você continua falando. É obra redentora. Aí eu disse para você que aqui era o ponto. Olha que lindo. Isso aqui é lindo, muito lindo. Isso aqui é extraordinariamente lindo. Eu amo isso aqui que eu vou ler agora. Eu vou recapitular. 18. Paulo escrevendo para Filemão. E se te fez algum dano, se ele te deve alguma coisa, pode pôr na minha conta. Eu com as minhas próprias mãos estou escrevendo. Eu vou te pagar. Vírgula. Para não te dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deve. Eu sei, aqui é Almeida corrigida. Ela não se preocupa com sentido, ela só se preocupa com a originalidade. Então eu vou tentar simplificar aqui da forma mais correta possível. Paulo está dizendo assim, eu vou pagar. Se ele está te devendo, eu vou pagar.
Mas eu quero lhe dizer uma coisa: não se esquece o que você já fez e o que eu fiz por você. Não esqueça que um dia você precisou de misericórdia e eu te dei misericórdia. Então, não é porque você agora está numa posição favorável que você vai pisar quem está precisando de misericórdia. Você também é pecador. Pelo amor de Deus. Quando você ficar sabendo que alguém caiu, quando você ficar sabendo que alguém pecou, que alguém fez algo que foi algo abominável aos nossos olhos, não pega uma pedra não. Só lembra um dia que você também precisou de misericórdia. Só lembra também que um dia você também caiu, pecou, errou, e Deus não te fumegou, Deus não te matou. Pelo contrário, Deus te deu uma oportunidade de recomeçar de novo. Deus te deu uma oportunidade de corrigir. E Ele diz assim: eu sei que você pecou, eu sei que você errou, mas eu morri por isso. Eu morri para perdoar pecado. E eu estou de braço aberto dizendo: vem, bendito do meu Pai. Vem, bendito do meu Pai. Aleluia. Vem. Filemão, só lembra que você também deve alguma coisa. Irmãos, perdoar é difícil, mas é preciso. Amar é uma escolha. O amor salvífico, eu creio que Deus coloca no homem. O amor partilhado com o próximo é opção minha. É eu que decido amar ou não amar. Amor é uma escolha. Um dia lincharam ele. Deram socos de mão fechada, punho cerrado na face dele. Furaram o seu crânio, a sua cabeça. Deitaram o peito dele sobre uma pedra e rasgaram ele. Colocaram uma cruz nas costas deles e fez ele andar pelo caminho chamado de Via Dolorosa. Colocaram ele numa cruz. Quando ele pede água, molha uma esponja de um vinagre e coloca na boca dele. Quando ele olha para o céu, ele fala uma frase que nós devemos carregar para o resto da nossa vida: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Aqueles homens estavam influenciados pelo ódio. Aqueles homens estavam influenciados pela política religiosa que imperava na cidade. Então Jesus olha para eles e diz: perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Estão batendo nele e ele está pedindo para perdoar. Você está com a Bíblia na mão aí? Só para mim terminar. Abre em Marcos 12. Marcos Evangelho 12. Abre aí. Marcos 12. Isso aqui é para nós, Filemão. Isso aqui é para nós, Filemão. Não, pastor, eu não. É sim. Tu tem birra de alguém. É sim. Tu está intrigado com algo. Filemão. Marcos 12. O 30, eu vou só resumir. Ama teu Deus, toda a tua força, todo entendimento. Ama Deus com todas as suas forças. Ama a Deus de todo o teu entendimento, mas ame Ele sobre todas as coisas. Agora o 31.
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só que não para aí. Não para aí. Não existe qualquer mandamento maior do que este: ama o teu próximo. Tem alguém dizendo: pastor, qual é o maior mandamento? Ama o teu próximo como a ti mesmo. É amar, e amar é escolha, amar é opção. É por isso que muitas pessoas têm uma primeira má impressão e depois que convive muda de opinião. Por quê? Porque ela resolveu mudar, ela resolveu dar oportunidade, ela resolveu amar. Amor é uma escolha. Não existe maior mandamento do que esse: ama o teu próximo. Pastor, se eu pegar os 10 mandamentos, compactar ele, vai estar nesses 2 versos. Ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Quem ama não tem idolatria, não tem luxúria, não tem vaidade, não tem cobiça. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Quem ama cuida, quem ama respeita, quem ama entende. Está resumido. Ele pegou 10 da lei, compactou e disse assim: está aqui, nos 2. Os 2 é um reflexo de tudo que está no antigo. Olha que magnífico. Se põe de pé, por favor. Se põe de pé. Hoje nós temos a oportunidade. Se você puder, depois dessa ministração, depois do culto, reflete e diz: eu preciso amá-lo. Manda uma mensagem lá no WhatsApp dele. Diga: ô irmão, eu te amo. Eu te amo, irmão. Pastor, mas assim na lata dá vergonha. Então diz: irmão, I love you. É I love you que fala, Aninha? I love you. Pra ti, irmão. Ô irmão, a casa está aberta. Aqui a gente pode adorar. Aqui todo mundo é família. Era para mim receber você da pior forma possível, mas eu sou crente. Então vou receber da melhor forma possível. Porque eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Feche os seus olhos. Nesta noite, Deus está curando almas. Nessa noite, Deus está dizendo para os Onésimo: eles irão resolver o problema que impedem eles de prosseguir. E para os Filemons, eles irão abrir o coração para compreender a minha obra na vida de Onésimo. Todo mundo carece de perdão e todo mundo precisa de perdão. E hoje nós fomos perdoados por Deus para perdoar aquele que nos ofendeu. É assim que Ele nos ensinou a orar: perdoe as nossas dívidas, perdoe o que nos ofendeu, perdoe, perdoe. E hoje Ele nos dá esse ensinamento: perdão. É o maior mandamento: ama o teu próximo. Soberano e eterno, grande e verdadeiro, sublime, maravilhoso, imensurável. O domínio, Senhor, está na palma das suas mãos. E hoje Tu nos trouxe essa reflexão. Ó Deus, aqueles que estão desmotivados dentro dos lares, aqueles que estão parados, ó Pai, na fé, aqueles que não têm força para prosseguir, eu Te peço, Senhor, nesta noite, abra o coração, ajuda-nos, ó Deus, a prosseguir em Tua presença, ajuda-nos a perdoar o nosso irmão. Arabacalashantaramaracia. E Marassurianda lá na Calachô de Comanturia Placé de Comanda.
de maracia manto, de que a placeri calamara canto, ora barassurianda lavacia, de macanto, ema, uricalassudi comantori ablaha, nerassori calamaragasuria. Eu vou alcançar, eu vou transformar uma vida, uma oportunidade nova vou entregar. É maramacialá. O passado de pecado não vai mais condenar, porque hoje eu manifesto pela minha palavra, porque eu quero salvar. Naracera maramaga. Tem salvação para casa hoje, tem salvação para a família hoje, tem salvação para o ente querido, tem salvação para o lar, tem salvação, tem perdão. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe conceda a paz. Graças a Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus, amados irmãos, pela palavra gloriosa aos nossos corações, pela presença de Deus conosco. Glória a Jesus. Deus abençoe a todos. Já estamos indo para os nossos lares. Só quero dar aqui este aviso. A nossa irmã Bianca e o nosso irmão Leonardo avisa a respeito das camisetas. Encomendar as camisetas o quanto antes, tá bom? Pois tem poucas unidades e numeração, tá bom? Ela está ali no finalzinho, ali na entrada da igreja, tá bom? Em nome de Jesus. Quarta-feira, nosso culto, estaremos aqui reunidos, aprendendo a palavra de Deus. Irmãos, e quarta-feira, a nossa live vai começar às 8h30, tá bom? Então, às 8h30 vai começar a nossa live só com a ministração. Então, durante o nosso culto, as nossas irmãs estarão louvando e também as nossas crianças já estarão louvando na quarta-feira, tá bom? Quero convidar os papais, trazer as crianças para estar louvando ao Senhor, e as nossas irmãs também estarão louvando na quarta-feira, tá bom? Também os nossos cultos no domingo, o culto da terceira idade pela manhã, às 9 da manhã, o culto também com a nossa missão jovem, é o Movimento Jovem, Movimente Jovem, é em inglês, irmãos, é Movimente Jovem, glória a Deus. Todos os nossos jovens estão convidados para estar conosco, a partir vocês estão começando? Às 16h30, todos estão convidados. Está sendo uma tarde de celebração e adoração ao nome do nosso Deus, tá bom? Eu desejo a todos, irmãos, uma semana de vitória, uma semana abençoada, que Deus guarde vocês, que Deus faça resplandecer o seu rosto e as suas misericórdias sobre cada irmão. E também nesta oração final, irmãos, nós estaremos orando. A nossa irmã Iriane pede oração por sua família, pois sua avó faleceu, para que Deus conforte o coração dos familiares, tá bom? Pastor Oswaldo, por gentileza, faça essa oração em nome de Jesus. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estamos alegres com o Senhor. E que o Senhor possa falar ao nosso coração a respeito da palavra que foi ministrada. Aleluia. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos concedeu nesta noite. Por esta palavra gloriosa que o Senhor mandou aos nossos corações. Toma-nos em tuas mãos, Senhor da glória. E que o Senhor possa confortar o coração desta família, Pai, que teve esta grande perca. Somente o Senhor tem o bálsamo, somente o Senhor tem o poder para dar este conforto. Pai, no nome de Jesus, a tua igreja pede para que o Senhor nos dê uma noite de paz, uma noite de tranquilidade e que possamos chegar aos nossos lares, bem guardados pela tua potente mão.
Somos gratos a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. Maravilha de Deus. Estamos abençoados, né? Levante a tua mão, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo estejam com todos e que todos digam amém. Cerre teu punho. 1, 2, 3. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Pode aplaudir o nome do Senhor. E aos irmãos que não conseguiram tomar a Santa Ceia ontem ou hoje pela manhã, por gentileza, se posicione aqui nos bancos onde estão os obreiros, que a igreja irá te servir a Santa Ceia. Amém? Então os